Vamos então resolver o exercício número 17 da página 36 e neste exercício vamos ver uma sequência de dízimas finitas. O enunciado diz-nos o seguinte: na tabela está representada uma sequência de dízimas finitas que segue uma determinada lei ou regra de formação. Vamos então analisar esta sequência e a primeira coisa que nós devemos perguntar-nos é qual é a regra da sequência. Isto é, como é que nós passamos de um termo n-1 a um termo n. Sabemos então que o valor do segundo termo, por exemplo, a dividir pelo valor do primeiro termo, o segundo termo é igual a 0,1818 e o primeiro termo é 0,0909 é igual a 2. Se fizermos o teste valor do terceiro termo relativamente ao valor do primeiro termo, o terceiro termo é 0,2727 e o termo de ordem 1 é 0,0909. Se fizermos esta divisão, verificamos que é igual a 3. Se testarmos o quociente entre o valor do quarto termo e o valor do primeiro termo, verificamos que é igual a 4. Portanto, qual é o padrão que nós notamos aqui? O segundo termo é igual a 2, o terceiro termo é igual a 3, o quarto termo é igual a 4. Então, o que é que significa isto? Significa que a razão entre o valor do enésimo termo, o termo n, e o valor do primeiro termo é sempre igual à ordem desse termo. Portanto, o valor do enésimo termo a dividir pelo valor do primeiro termo é igual a n. Com base nesta regra de formação, nós conseguimos determinar o valor de qualquer um dos termos. Vamos então responder às nossas questões. A questão A diz o seguinte: indica sob a forma de fração um número compreendido entre o segundo termo e o terceiro termo. O segundo termo vale 0,1818 e o terceiro termo vale 0,2727. Se nós representarmos aqui a reta numérica, verificamos que o termo de ordem 2 está aqui localizado, portanto 0,1818. Enquanto o termo de ordem 3 é igual a 0,2727. O que a linha A nos está a pedir é a indicação de uma fração compreendida entre o segundo termo e o terceiro termo. Portanto, temos aqui várias hipóteses. Se considerarmos esta primeira, 0,19, é 19 centésimas. Portanto, é um número compreendido entre 0,1818 e 0,2727. Temos uma segunda hipótese, por exemplo, 0,2. 0,2 é 2 décimas, ou seja, 1/5. E temos, por exemplo, aqui mais um número. Este número C, 0,25, ou seja, 25 centésimas, ou seja, 1/4. Na linha B é-nos solicitado o valor do quinto termo. Ora, nós sabemos a regra de formação, sabemos que o valor do primeiro termo a dividir pelo valor do primeiro termo, que é 0,0909, vai ser igual a n, ou seja, a ordem do quinto termo, que é 5. Portanto, é resolver esta equação. Então, o valor do quinto termo é exatamente igual a 5 vezes 0,909, ou seja, é igual a 0,4545. Na linha C, diz-nos o seguinte: indica o primeiro termo da sequência que é maior do que 1. Explica como chegaste à tua resposta. Portanto, o termo da sequência cujo valor é maior do que 1 é exatamente o termo imediatamente seguinte ao termo de valor igual a 1. Portanto, significa que, tendo em conta a regra de formação, que nos diz que o valor do termo que estamos a considerar a dividir pelo valor do primeiro termo tem que ser igual à ordem do termo, o que nós pretendemos aqui saber é qual é a ordem do termo cujo valor é igual a 1. Portanto, é resolver esta equação. 1 a dividir por 0,0909 é exatamente igual a 11,001 por aí adiante. Portanto, não é um número inteiro. Não existe este número, porque nós sabemos que a ordem dos termos de uma sequência pertence ao conjunto dos números naturais. Portanto, 11,001 não é um número natural. Portanto, qual é o número natural imediatamente seguinte a este? É o 12, ou seja, o 12º termo. Vejamos então aqui a sequência. Se nós calcularmos a sequência com base na regra de formação, o termo 1 vale 0,0909 e efetuando a multiplicação em função de n, verificamos que o 11º termo é próximo de 1 e o 12º termo é um termo maior do que 1. Não existe termo exatamente igual a 1. Significa então que o primeiro termo da sequência maior que 1 é exatamente o 12º termo. Passa de um valor inferior a 1 a um valor superior a 1. E o seu valor é exatamente 12, que é a ordem do termo, vezes o primeiro termo, dada a regra de formação. Não é? O valor do 12º termo é dividido pelo valor do primeiro termo, tem que ser igual a 12, que é a ordem deste termo. Resolvendo a equação em ordem ao valor do 12º termo,
0,0909 está a dividir no primeiro membro, passa a multiplicar para o segundo, fica então 12 vezes 0,0909, ou seja, 1,0908, que é exatamente o valor que nós temos aqui. A partir daqui os termos da sequência aumentam, já são valores superiores a 1 e por aí adiante, não é?